Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje, como havia prometido para vocês, a gente vai voltar um pouquinho o conteúdo e retomar algumas operações com os números racionais, né? Então, a gente vai voltar para adição, subtração e um pouquinho de multiplicação, tá bom? Antes da gente partir para a potenciação. Então, acompanhem comigo ainda no grupo 3, lá no capítulo 4, pessoal. Eu gostaria que vocês abrissem a apostila na página 89 e vamos acompanhar comigo os exercícios propostos que eu pedi para vocês já estarem realizando em casa, né? Então, vamos fazer a correção desses exercícios. Bom, o exercício 8, pessoal, que está lá na página 89, ele pede para que a gente escreva o resultado na forma de fração irredutível. Esses cálculos envolvem adição e subtração. Então, retomando esse conteúdo, se os denominadores são diferentes, a gente tem que fazer o MMC inicialmente. Então, vamos ver como que vai ficar o resultado dessas nossas contas, ó. Na letra A, pessoal, acompanha aqui comigo, ó. MMC entre 8, 3 e 5 é 120. Então, a gente coloca o 120 no denominador. Segue a regra. 120 dividido por 8, o resultado vezes 3. Então, 120 dividido por 8 é 15. 15 vezes 3 é 45. Essa fração é negativa, ela permanece negativa. Vamos para a próxima fração. Mais com menos prevalece o menos, né? Sinais diferentes, o resultado fica negativo. Conserva, então, o sinal de menos. E 120 dividido por 3 é 40. Vezes 1, 40. E por último, nós temos o 120 dividido por 5, que é 24, vezes 2, 48. Agora que os denominadores estão iguais, a gente pode ir agrupando para terminar a resolução. Se eu devo 45 e eu devo 40, então eu devo 85. Copia o 48. Então, eu devo 85, mas eu tenho 48. Eu continuo devendo, portanto, o resultado fica negativo. 37, 120 avos. Tranquilo, né? A letra A, pessoal. A mesma coisa na letra B. Primeiro passo, MMC, que é o 24. Segundo passo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima com os 3 fatores. Então, a gente obteve agora, ó, menos 6 mais 4, que fica 2 negativo. Desci o 9 negativo, né? Então, agora, se eu devo 9 e devo 2, então eu devo 11, 24 avos. Tranquilo, pessoal? A mesma coisa para a letra C e para a letra D. Se necessário, dá uma pausa no vídeo, tá bom? Para ir acompanhando, ó. MMC entre 9, 6 e 2 é o 18. Dividido por 9, que é 2. Vezes 2, 4. Menos com menos, fica mais. 18 dividido por 6 é 3. Vezes 1, 3. E 18 dividido por 2 é 9 vezes 1, 9. Então, somando os numeradores, ó, 4 mais 3 fica 7, e 7 mais 9, o resultado ficou 16, 18 avos. Mas como dizia no enunciado, as frações têm que estar irredutíveis. O 16 e o 18, eles são divisíveis por 2, então a gente simplifica por 2 essa fração, ó. 16 dividido por 2 fica 8, e 18 dividido por 2 fica 9. Bacana esse, né? Esse aqui, então, precisou simplificar o resultado. Agora, nós temos a letra D. MMC entre 6, 9 e 8 é o 72. Então, 72 dividido por 8, o resultado, que dá 9, né? O resultado 9 vezes 5, 45. Prevalece o sinal de menos. Menos com menos fica mais. 72 dividido por 6
vai dar 12. 12 vezes 5, 60. E 72 dividido por 9, que dá 8, vezes 1, 8. Ficou positivo também, ó, porque aqui menos com menos vai resultar em mais. Então, eu devo 45 e eu tenho 60, sobra 15. E 15 mais 8, resultado final, 23,72 avos. O exercício 9, pessoal, agora virem lá para a página 90, ele diz o seguinte, que em uma linha de produção de uma indústria, um equipamento faz a verificação do comprimento total de um rolo de tecido. Então, um certo rolo estava a 1/5 metros acima da medida considerada padrão. Já outro rolo estava 1/10 abaixo da medida padrão. Então, a gente tinha 1/5 acima, 1/10 abaixo. Então, qual seria a diferença entre esses dois rolos? Quando a gente fala diferença, na cabeça a gente já fala, vou fazer uma conta de menos. Mas vamos pensar em números inteiros e vamos pensar numa situação de temperatura. Se eu perguntasse para vocês, estava a menos 2 graus e depois estava a 10 graus, qual foi a diferença de variação? Não foi apenas 8, porque eu tinha 2 abaixo e mais 10 acima, ou seja, a gente tem que somar esses valores. Então, aqui na fração, a gente tem que pensar da mesma maneira que a gente pensa com números inteiros, tá? Então, nesse caso, não é subtração, a gente vai somar. MMC entre 5 e 2 é 10, resultado final, 3/10 de diferença, tá bom? Então, esse é um peguinha clássico que a gente tem que interpretar com atenção o probleminha. Belezinha, pessoal? Lá no exercício 10, ainda na mesma página, tá dizendo que os alunos de uma turma de 8º ano deveriam votar para um representante de turma. E aí a gente tem um gráfico que mostra qual a fração do total de alunos representa a votação nos candidatos José e Caio. O que está em verde é quem votou na Mirella, mas esse valor ele não aparece no nosso gráfico. Então a pergunta é, com a informação do gráfico, qual é a fração que representa a quantidade de votos que a Mirella recebeu? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é somar os votos do José e do Caio. Então, somando 1/4 mais 1/3, MMC é 12, ó. 12 dividido por 4 é 3 vezes 1, 3. E 12 dividido por 3 é 4 vezes 1, 4. Então, juntos, eles têm 7/12 dos votos. Se o denominador é 12, é só a gente considerar que 12/12 é o total desses votos, não é? Então, a gente vai pegar o total, 12/12, e subtrair do voto dos meninos, que foram 7/12. Como o denominador é igual, conservo 12, e 12 menos 7 resultou em 5/12. Tranquilo esse também, né, pessoal? Vamos passar, então, para o exercício 11. Tá falando que um trecho de uma rodovia vai receber uma camada de asfalto. No primeiro mês, choveu bastante e os trabalhadores concluíram apenas 1/4 do serviço. No segundo mês, eles conseguiram fazer 5/9 de todo o serviço. Então, nessas condições, a fração de todo o serviço que foi concluído. É só somar o que fez no primeiro mês e o que fez no segundo mês. Denominador diferente, MMC, 36 dividido por 4 é 9 vezes 1, 9. 36 dividido por 9 Quanto que é, pessoal? 36 dividido por 9 e o resultado vezes 5. Alguém respondeu aí? 36 dividido por 9 é 4, tá? Vezes 5, 20. Então, conserva o denominador e a gente soma o 9 com o 20. Então, a gente tem 29,36 do serviço concluído durante esses meses, tá bom? Agora, pessoal,
A gente já reviu, né, um pouquinho de adição e subtração. Vamos trabalhar um pouquinho, então, com a multiplicação, tá bom? Então, vamos lá no exercício 4, tá? Na página 92. Então, aqui nós temos, ó, uma fração, ela pode ser escrita na forma de um número decimal, dividindo-se o numerador pelo denominador. Com base nessa ideia, vamos fazer o que pede cada um dos itens. Primeiro, ele quer uma multiplicação entre esses valores, indicando a resposta na forma fracionária. Beleza, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Então, a gente tem a resposta que é 1/8. Pegando a calculadora agora, porque o intuito não é treinar divisão de números decimais. É só fazer uma comparação entre essas duas possibilidades de escrita. Então, com o uso da calculadora, 1/4 equivale a 0,25, que é 25 centésimos, né? A leitura correta. E meio corresponde a 0,5, que é 5 décimos. Multiplicando agora, pode utilizar a calculadora, né? Acredito que vocês tenham utilizado. O 0,25 vezes o 0,5 é igual a 0,125, ou seja, 125 milésimos. E aí agora pergunto o seguinte na letra C. A fração obtida no item A corresponde ao decimal encontrado no item B? Para fazer essa verificação, é só fazer o 1 dividido por 8. E, de fato, 1 dividido por 8 resulta em 125 milésimos. Tranquilo, pessoal? Esse? Então, vamos passar para o próximo, né? Vamos para o exercício 5. Agora, pessoal, vamos relembrar um pouco de inverso. Vocês viram que eu coloquei essa placa de trânsito aqui, ó? É justamente para vocês lembrarem, inclusive quem quiser pegar um post-it, quem estiver fazendo as anotações do jeito que eu pedi para fazer, né? Ou no caderno, ou se vocês estiverem utilizando aí um cômodo da casa de vocês, anotem para não esquecer. Inverso significa trocar o numerador pelo denominador. Não tem nada a ver com o sinal. O sinal permanece o mesmo. Então, o inverso de 7/5 eu inverto. Eu coloco o 5 em cima, o 7 embaixo. Então, a resposta é 5/7. O inverso de 2/3 negativos permanece negativo. Eu vou trocar apenas o numerador pelo denominador. Então, a resposta será menos 3/2. E o inverso de 8 positivo, pessoal, errinho aqui de digitação da minha apostila, tá bom? O inverso de 8 é 1/8, tá? Aqui foi um errinho de digitação, ok? Então, aqui, ó, o inverso, 1 em cima, 8 embaixo. Belezinha, pessoal? Agora, aqui na página 92, vamos ao exercício 6, que é um exercício da OBMEP. Então, a Ângela, ela tem uma caneca que tem capacidade para 2/3 de litros de água. Que fração dessa caneca ela encherá com meio litro de água? Pessoal, é muito simples esse exercício. Por mais que aqui a gente está falando de multiplicação, é só pensar na operação inversa da multiplicação, tá bom? Quanto que cabe? Entendeu? Quanto que eu vou utilizar? Se fosse números inteiros, né? Quanto caberia dentro de 2/3, que é o total? Então, basta a gente dividir meio por 2/3. Então, conserva o meio. Dividido por 2/3, a gente multiplica pelo inverso da segunda, ó, inverti. Por isso que ali atrás a gente já fez alguns exercícios de inverso, né? Então, 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 2 é 4. Então, a alternativa correta é a letra C, que equivale a 3/4 de litros de água, ok? Vamos agora ver o exercício 7 aqui primeiro, ó, pessoal. Ele quer o inverso do oposto. Bom, o inverso troca numerador pelo denominador. O oposto, sim, a gente troca o sinal. Então, o oposto de 3/8 é 3/8 negativos. E o inverso de 3/8 negativos é 8/3 negativos, que é a nossa resposta final.
tá bom? Agora, olha o exercício 8. Ele quer o oposto do inverso, tá bom? De menos 2/5. Então, o inverso de menos 2/5 é menos 5/2. E o oposto de menos 5/2 é 5/2 positivos. Belezinha? Ótimo, então vamos passar para o exercício 9. Lembra, pessoal, que lá na divisão, quando a gente fez a correção, a gente já havia utilizado esse método de simplificar antes de efetuar o cálculo. Ele é muito válido, pessoal, para números grandes, né? Porque facilita depois a nossa resposta. A gente já obtém um resultado simplificado e não há necessidade de simplificar o resultado final. Então, a gente vai seguir como exemplo e vamos resolver essa multiplicação. Ó. É 8/15 vezes 25/6 negativos. Primeira coisa, mais com menos, o nosso resultado ele vai ficar negativo. O 8 e o 15 eu não consigo simplificar, mas eu posso simplificar o 8 com o 6, dividindo ambos por 2. Então, 8 dividido por 2 fica 4, ó. E o 6 dividido por 2 fica 3. E o 25 e o 15 dá pra gente simplificar por 5, ó. 15 dividido por 5 sobra 3 e 25 dividido por 5 sobra 5. Já colocamos o sinal negativo aqui, né? Então, 4 vezes 5, 20 e 3 vezes 3, 9. Na letra B, pessoal, eu consigo simplificar o 14, certo? E o 49, ambos por 7. Então, 14 dividido por 7 fica 2. 49 dividido por 7 fica 7. Aí eu consigo simplificar o 45 e o 9 por 9. Então, 9 dividido por 9 fica 1. 45 dividido por 9 fica 5. Agora, vamos fazer a regrinha do sinal. Menos com menos, mais. E 2 vezes 5, 10. No denominador, 1 vezes 7, 7. Lembra que eu falei, pessoal, essa habilidade é treino. Se tem dificuldade, se fica inseguro numa prova, né, ou para fazer mesmo a tarefa, pode multiplicar primeiro e se simplificando o resultado aos poucos depois. Mas é que é muito importante e necessário vocês fazerem esse treino, porque assim ajuda muito, gente, a deixar o cálculo mais simples, né? Por isso que chama simplificação, né? Simplificar, facilitar. Belezinha, pessoal? Agora aqui no exercício 10, um exercício da avaliação nacional, né, do nosso simulado. A Fernanda, ela estava ansiosa para ler um livro. Ó, tia Fernanda, aqui. Bem a cara dela, né? Professora de português, adora ler. Então, ela programou para ler 1/8 do total de páginas logo no primeiro dia, mas ela conseguiu ler apenas 3/7 que tinha como meta para aquele dia. Então, a fração do total de páginas que ela conseguiu ler foi quanto, pessoal? Ela leu o quê? Ela leu 3/7 de 1/8. Lembra que a preposição de é multiplicação. Ó, tia Fernanda de novo aqui no exercício, hein? Então, vamos lá? 3/7 vezes 1/8. Então, 3 vezes 1, 3. E 7 vezes 8, 56. Não dá para simplificar esse resultado, então esse é o nosso resultado final. 3/56 e a alternativa correta é a letra E. Belezinha, pessoal? Ótimo, né? Acredito que deu para tirar agora todas as dúvidas, né, de multiplicação, adição e subtração. E hoje, pessoal, não vai ter tarefinha, só que o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu quero que vocês pesquisem nas apostilas anteriores de vocês, na apostila 2, para ser mais exata, a parte de potenciação de números inteiros. Por quê? A gente vai entrar na próxima aula em potenciação de números racionais. E vocês vão ver que a gente utiliza as mesmas propriedades que utilizamos para os números inteiros. Então, para já estar afiadinho para a próxima aula, pega a apostila 2, dá uma relida, pode entrar no site do COC também, tá bom, pessoal? Podem acessar a aba do infinito e procurar a aula
de potenciação, que tudo isso já vai facilitar para a nossa próxima aula, tá bom? Que a gente vai aprofundar um pouquinho nesse assunto. Então, bom descanso hoje para vocês e a gente se encontra amanhã. Beijo, pessoal!